Oi, tudo bem? Segundo ano. Vamos lá dar início a mais uma aula de história. Sejam bem-vindos e vamos continuar falando hoje sobre as medidas do tempo. Só que hoje a gente vai ver o seguinte: a gente vai perceber que eu faço parte dessa história, ok? Abram lá a apostila de vocês na página 10, tá? Lá em História, certo? Lá na página 10 em História, nós iremos ter uma atividade para ser feita. Essa atividade, ela possui 3 questões, ok? Então, primeira questão. Com a ajuda de um familiar, você vai registrar o horário em que você, letra A, acorda, que você almoça, faz as tarefas da escola, ajuda em casa, dorme e brinca. Então, vejam só aí, nós vimos aí que vocês irão completar, né, 6 quadrinhos na apostila de vocês. Esses quadrinhos bem aqui, tá? Vocês irão completar com os horários das coisas que vocês fazem aí em casa. Vejam que nós estamos falando de uma rotina, né? Você deve ter um horário para acordar, um horário para brincar, para tomar um banho, para fazer as suas refeições, para ir à escola. Então, o nosso dia, ele já vem ali baseado em todo um planejamento, né? A gente não pode acordar ali só por acordar e fazendo as coisas por fazer, né? A gente possui toda uma rotina e essa rotina, ela faz parte do nosso cotidiano, ok? Aí vocês vão colocar aí pra mim um pouquinho da rotina de vocês também, certo? Então, questão número 2. Vimos que a personagem do poema Tempo dos Ponteiros, lembram do poema que nós vimos lá na página 8, Tempo dos Ponteiros, né? Então, nós vimos que essa personagem, ela guarda um relógio, que esse relógio era do bisavô dela. Nossa, se era do bisavô, ele é um relógio bem antigo, né? Então, vamos lá. A sua família tem algum relógio de antigamente? Se possível, conte à turma a história desse objeto e a registre abaixo. E aí, turminha, na casa de vocês tem um relógio desses antigos? Se sim, você vai colocar que sim. Se não, você vai colocar que não, né? E se sim, você vai escrever aí na apostila de vocês um pouco da história desse relógio também, ok? Agora, questão número 3. Pesquise imagens de relógios utilizados antigamente e na atualidade. Em seguida, colhe essas imagens no caderno e compare as semelhanças e as diferenças entre os objetos pesquisados. Segundo ano, vejam só. Como vocês não estão com os cadernos em casa, vocês irão usar uma folha avulso, né, um papel sulfite. Lembrem de colocar o nome da escola, né, o colégio dinâmico, o nome da professora e o seu nome, ok? Aí você vai colocar esses desenhos lá da atualidade, os antigos, vai fazer essa comparação e quando nós estivermos em nossa sala de aula, que em breve vamos estar, se Deus quiser, nós vamos fazer essa comparação com o grupo. Vamos pegar os desenhos de vocês e dos outros coleguinhas, né? Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre esses relógios também. Ok? Todo mundo entendeu? E quem não puder recortar e colar, vamos lá colocar o nosso desenho em ação, certo? Só não deixem de fazer, por favor. Então, página 11. Virando a apostila, nós temos aqui o Saiba Mais. Antes de existirem os relógios de ponteiros ou digital, como marcador de tempo, as pessoas criaram outros instrumentos para contar o tempo. Então, vejam só, conheça alguns desses instrumentos. Temos aí, na primeira imagem, na apostila de vocês, aqui ó, no cantinho, esse aqui ele é um relógio de sol. Por que será que ele era chamado de relógio de sol? Vamos saber agora. O relógio de sol talvez tenha sido o primeiro relógio criado. Esse relógio, ele mede a passagem do tempo de acordo com a posição do sol. É só observar a sombra. A imagem ao lado, ela mostra o relógio de sol da cidade de Natal,
e marcando 1 hora da tarde. Que interessante, né? As pessoas antigamente elas utilizavam o sol para que elas pudessem medir o tempo também. Então, dependendo de para onde o sol nascia, aonde ele ia se pôr e qual a altura dele durante o dia, eles já sabiam ali que horas já era, certo? Muito legal, né? Bem interessante. Agora, nós temos mais um relógio bem aqui embaixo. Esse relógio, ele é comum para vocês? Vocês já viram um relógio assim? Hoje em dia, eu ainda não vi, tá? Então, esse relógio, ele é chamado de relógio d'água. O relógio d'água, ele também é chamado de clepsidra, né? Quando nós estamos falando aí do clepsidra, é o mesmo que está falando do relógio d'água, tá? Ele permite avaliar o tempo medindo-se a quantidade de água. É colocado uma água dentro do recipiente, né? E aí depois ela é colocada para outra, ela vai sendo passada de um para outro. Como nós podemos observar na imagem que mostra um exemplo de clepsidra usada pelos gregos antigamente. Nossa, faz bastante tempo mesmo, tá? Então, o nosso último relógio, eu acho até que vocês já viram antes. Esse aqui ele é bem comum. Quem é que conhece este relógio bem aqui no cantinho? Quem respondeu que esse aqui é o relógio de areia, também conhecido como ampulheta, está de parabéns, certo? Então, esse relógio aí, ele mede o tempo pela quantidade de areia que passa da parte de cima para a parte de baixo. Então, viram só? Nós vimos agora 3 outros exemplos de relógio de antigamente, mas eu vou gostar de ver os que vocês vão pesquisar e desenhar também. Vocês irão descobrir que além desses relógios que vocês viram aí na apostila de vocês, existem outros relógios, né, de antigamente. As pessoas de antigamente, elas tinham outras maneiras de medir o tempo também. Você já usou uma ampulheta para marcar o tempo? Eu ainda não. Normalmente eu uso os relógios da atualidade, né? Mas deveria ser bem interessante fazer o uso dela. Segundo ano, eu espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho mais sobre o relógio, sobre a medição do tempo, e eu quero ver a rotina de vocês, tá? Não esqueçam de preencher todos os quadrinhos lá, colocando a hora do almoço, a hora do café, a hora que você levanta, que você dorme, que você ajuda a mamãe em casa, porque eu tenho certeza que eu tenho alunos que dão aquela ajuda para a mamãe, né? Arrumando a cama ali, guardando os brinquedinhos na caixa. Vamos lá, tá, turminha? Qualquer coisa, chama a tia Roberta no PV para tirar as dúvidas para você. Beijão, meus amores!